Boa noite a todos. Dando continuidade a essa série de vídeos que tem postado, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre alguns conceitos que vem sendo passado para várias pessoas até como uma forma meio catastrófica, né, vamos dizer assim, que são os aspectos dos planetas. Podemos dizer que a astrologia ela é uma fase, vamos dizer assim, de uma religião. É uma ciência que, embora alguns não considerem, que estuda a interação entre os astros, os movimentos e as hierarquias zodiacais e a influência que esses movimentos fazem em nós, tanto quanto seres humanos, como espírito, como veículos e que conduzem de condução de energia, tá? Nós podemos perceber que existem períodos, estações que são divididas, e nós temos fases da vida. Hoje, ainda, infelizmente, existe um apelo muito grande para conhecer sobre o futuro, querer alguma resposta. Não, nós temos hipóteses também. Nós temos possibilidades. O nosso mapa astrológico é uma possibilidade de vida. É um retrato. Olá, boa noite. É uma fotografia que não é dinâmica no momento que ela é fotografada, mas ele mostra algumas interações que são importantes e que podem nos assessorar, tá? Nos assessorar em alguns momentos da nossa vida, como o estudo de uma vocação profissional, como um auxílio até no diagnóstico de doenças. Então, como eu falo, olá, boa noite. Quando a gente estuda astrologia, fala sobre astrologia, existem profissionais que têm uma linha de estudo e que gostam de se aprofundar em alguns planetas, e outros que se dedicam a uma forma mais horária, outros mais globalizada, porque ela tem as suas subdivisões. O que eu vim trazer hoje aqui, tá, é uma ideia de que o termo conhece-te a ti mesmo seria impossível apenas por uma análise subjetiva de nós, ou talvez perguntando a alguém, porque seria uma transubjetividade. É importante, vou ressaltar aqui um aspecto muito bom, tá? O Sol fazendo um trígono com Júpiter. Embora Júpiter, que está em Capricórnio, que não é o seu local de, vamos dizer assim, mais confortável, ele tá retrógrado. Mas nesse momento, essa noite, o convite é para buscarmos assuntos, interagir também com um pouquinho mais de felicidade, tá? Contentamento, que normalmente ajuda
as pessoas que estão à nossa volta. Isso é uma coisa que já está, que pode oscilar também, mas está disponível para todos nós. Essas energias mal canalizadas podem levar até mesmo a pessoa a ter uma tendência à preguiça e uma apatia. Então veja bem, um aspecto extremamente positivo, mal canalizado, né? Não é, ou seja, não é uma coisa que está sendo propositalmente vai ser dessa forma. Pode oscilar entre estado de contentamento, de felicidade, a apatia. Vou dar outro exemplo, tá? A Lua está em Touro e faz trígono com Júpiter também. Então isso mostra um aspecto de amistosidade, das pessoas procurarem realmente estabelecer vínculos mais harmônicos, de ser mais prestativo, até mesmo se colocar à disposição de ajuda ao outro. A Lua está em Touro, né? E a sua elevação, né? A sua exaltação, desculpa. Isso é extremamente importante, porque é o momento agora de acalmar, pelo menos hoje, tá? Isso pode ser que nós tenhamos mais praticidade, fluidez para resolver algumas coisas. Cuidado com questões de se doar tanto e até mesmo ao ponto de praticar autoindulgência, tá? Um aspecto muito bom também, que é Mercúrio está no signo de ar, que é Libra, e a Vênus em Leão. Isso torna o convívio social um pouco mais agradável. Existe uma maneira de facilitação no diálogo para conciliar algumas possíveis diferenças, desacordos, tá? Mas também pode, no seu aspecto mais desafiador, pode fazer com que a pessoa tenha um comportamento até refinado, mais imaginativo, mas que não, como se fosse mais chavecador, não tão compromissado, tá? Como eu não gosto de fazer nenhuma leitura ou comentário mais para esse plano material. Olá, tudo bom, Eric? Eu não evito comunicar muito matéria, mas eu posso dizer que é um momento de buscar harmonia. Harmonia, porque o clima está propício para isso, principalmente hoje. Também a conexão com aquilo que acreditamos que seja Deus, com a nossa espiritualidade, em aprofundar também estudos, em praticar um pouco mais da fé, que tem sido tão questionada e tão abalada nesses últimos tempos. Emman Baker falava nos seus livros que nós somos planetas, e muitas pessoas entenderam ou entendem até como uma forma meio dogmática, mas nós somos a interação, porque não é uma fotografia, como eu falei, há uma interação dinâmica entre os aspectos dos astros e as suas casas
astrológicos. Lembrando que cada casa astrológica é uma experiência da vida, onde você vai somando cada 360 graus, ou seja, um círculo, ou seja, 360 dias. Você passa por uma experiência de uma casa astrológica e ali há um aprendizado, e que anualmente isso vai sendo renovado, nos possibilitando a chegar ao nosso grande centro de equilíbrio, que é em nós mesmos. Eu vim nesse intuito porque a Lua vai, quinta-feira, vai estar no signo de Gêmeos. Vou até confirmar porque tá dando erro até em cálculo. 2 programas aqui. Isso pode trazer uma grande oscilação de humor, e a retrogradação de Marte, na realidade, começa amanhã, aliás, dia 9, na sua fase estacionária. Ou seja, ele ainda não está na sua energia máxima, tá? E aí ele vai ter 8, 9, 10, 11, 12, mas quando estiver próximo do dia 17, eu não tenho como afirmar isso, tá? Programas são programas, ele já vai começar a exercer uma força maior. E Marte retrógrado vem pedir para que a gente tenha paciência, não saia agindo de uma forma muito enérgica, muito impulsiva, com muitas certezas, porque Marte, vamos dizer assim, cria os nossos karmas, um exemplo, e Saturno é o que cobra. E Marte está fazendo quadratura com Saturno. Quando ele estiver na sua força, ele já chegou num grau onde ele não tem, entre aspas, como avançar mais. Então essa ideia de retrogradação, alguns falam que o planeta está andando para trás, não, isso é uma percepção nossa, tá? E ele vai fazer alguns aspectos que tem alguns impactos, primeiramente em nós, e influencia também o coletivo, mas eu quero focar no indivíduo. O que eu estou falando? Que as nossas atitudes, esse seria um conceito do que muitos falam de karma. As nossas atitudes do momento é que vão influenciar no resultado, lei de causa e efeito. Quando Marte retrograda, existe uma força que pode, de vitalidade em nós, que pode nos ajudar a tomar uma coragem para impulsionar algum projeto ou realização de algo. Se isso não estiver muito bem delineado previamente, é possível se de repente, um exemplo, acontece algum erro ou até mesmo uma falha, da pessoa se autocriticar, ser criticado por outros. Por que eu estou falando assim? Quirion está em Áries, Lilith está em Áries, e essa sombra da Lua, né, Lilith, pode ser extremamente importante para a criação de algo, como também pode ajudar nessa falta de coragem,
pode nos inibir, pode enfraquecer o nosso impulso para a tomada de iniciativas, e muitas das vezes nós nos tornamos, nos assujeitamos às circunstâncias da nossa vida e como uma aceitação. O que eu estou querendo dizer é que não é o momento de agir sem prudência, tá? Vou dar um exemplo. Quem tem Áries na casa 1, ou seja, a casa de Áries, a pessoa então tem um ascendente, ascendente está na casa 1, também pode ter o Sol na casa 1, em ângulos, em graus diferentes. Isso pode, com Quirion lá e Lilith, afetar muito a autoestima da pessoa. Ela pode ser muito influenciável, tá? Por terceiras pessoas. É como se a pessoa perdesse um pouco da sua individuação e começa a aceitar opiniões, lembranças do passado podem vir fortemente e muitas das vezes, ao invés de transformar essa possibilidade, essa experiência, numa experiência de crescimento, a pessoa se retrai. Eu poderia dizer que esse exemplo que eu dei agora, quem tem o Sol, o ascendente ali na casa 1 em Áries, deve observar a casa 7, que é o seu oposto complementar, onde é a casa de Libra, onde determina as relações, não só relações amorosas, mas relações interpessoais, né? Relações de sociedade. E há um convite, sim, para avaliarmos que relações estamos estabelecendo conosco e até que ponto estamos cedendo demais e perdendo a nossa identidade, o nosso valor. Vênus está em Leão, então isso vem nos incentivar a resgatar os nossos valores. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque essa primeira parte é só para trazer essa dica, tá? Porque a nossa comunicação ela pode falhar, pode ser mal interpretada, pode trazer às vezes você vai comunicar algo até agradável e a pessoa interpreta aquilo de uma forma tão ofensiva e te critica. E alguns sentimentos podem ser totalmente limitantes e até questionar projetos, objetivos, metas e aquisição de alguma coisa como errado. A pessoa passa a ter uma insegurança e um medo muito grande. Então o que eu poderia aconselhar é termos um plano, um planejamento para os próximos 3 meses. O que é externo a nós não tem jeito, mas essas oscilações, como esse exemplo que eu dei, vem repercutir entre o eu, casa 1, e o do outro, casa 7. E esses vínculos que são estabelecidos, vínculos de codependência, vínculos de apegos baseados em crenças que foram nutridas dessa forma de se relacionar. Isso é só um exemplo, tá?
Eu vou encerrar aqui. Eu vou voltar para te fazer uma tiragem da energia de hoje. Agradeço as palavras, os comentários que eu tenho recebido. Fico muito grato. E eu vou voltar para fazer uma tiragem. Obrigado a todos. Boa noite.